Rádio Ensinamentos dos Mestres Ascensos. Programas com perguntas e respostas, entrevistas, aulas e depoimentos, com Maria Lúcia Vieira e Paulo Rodrigues Simões, transmitindo os ensinamentos dos Mestres Ascensos da Grande Fraternidade Branca. Estes programas foram gravados entre 2007 e 2019. Bom dia, Maria Lúcia. Bom dia, Paulo. E olá, amigos da Luz. Espero que vocês todos tenham tido uma excelente semana e que a próxima seja melhor ainda. E sabe, ter uma boa semana e sentir-se bem depende apenas de nós mesmos, do nosso controle emocional e não dos acontecimentos exteriores. Mas eu gostaria de falar, amigos, sobre responsabilidade espiritual antes de entrarmos nas perguntas. Quanto maior é o conhecimento, maior será a responsabilidade. Quando o Filho de Deus toma consciência do poder divino que atua em seu interior, ele tem a responsabilidade de levantar-se pela verdade e pela justiça. Quando você está alinhado com a vontade de Deus, não permita que a injustiça passe diante dos seus olhos sem desafiá-la. Não tenha medo. Corajoso é aquele que enfrenta e supera o medo. Se você vê e não desafia a mentira e o mentiroso, você terá que responder aos senhores do karma. E eles não o julgarão. Você será julgado pelos efeitos da sua omissão. A injustiça, a maldade, são apenas ausência de luz. Eles não têm fonte de energia. Por outro lado, os filhos de Deus estão ligados à fonte inesgotável de luz, vida e poder. Nós podemos colocar esta luz em ação por meio da palavra, comandando as hierarquias celestiais e clamando justiça. Existem centenas de formas de levantar-se pela verdade e pela justiça. Uma delas é denunciar fatos e casos do nosso conhecimento. Outra, já falamos, é exercer o poder da palavra. Como cidadãos conscientes, precisamos atuar em todas as áreas, trazer a luz de Deus para todas as áreas. A maldade de poucos não é tão terrível como o silêncio de muitos, já dizia Luther King. Por exemplo, se você vê uma propaganda que fere a moral e dignidade, se ela causa constrangimento ou serve de mau exemplo para os jovens, entre em contato com o CONAR e peça que seja retirada do ar essa propaganda. CONAR, C-O-N-A-R. Fica em São Paulo, o telefone é código 11 3284 8880. E você pode também acessar o CONAR na internet. Não raro nós sabemos de pessoas que se apoderam da pensão de familiares idosos e ainda os tratam mal. Denuncie. Diz que idoso no Paraná é 0800 41 0001. Emergência ou violência, fatos dessa natureza em Curitiba, o telefone é 156. Denuncie abuso sexual em todo o Brasil, o telefone é 0800 990 500. Denuncie tráfico de drogas à Polícia Federal do seu estado. As denúncias são anônimas. Bem, se você por acaso nos enviar esses telefones, esses números telefônicos na sua cidade ou no seu estado, nós o divulgaremos aqui. Maria Lúcia, começaremos então com a primeira pergunta da Viviane de Ponta Grossa. Ela diz: estou aplicando os ensinamentos deste website e tenho, assim, modificado a minha vida para melhor. Sempre acreditei em destino, mas agora começo a pensar que isso não existe. Será que eu posso mudar a minha vida? Existem fatos que parecem imutáveis. O que vocês dizem, Viviane? Querida Viviane, realmente, nós criamos o nosso próprio destino por meio do bom ou mau uso que fazemos da energia. O que aparenta ser destino é o retorno de energias que liberamos em vidas passadas. Deus sabe que nós não damos conta
de aprender tudo em uma vida e tampouco de resgatar as dívidas kármicas que contraímos. Por isso, a reencarnação é uma grande oportunidade e prova da misericórdia divina. A cada minuto, estamos criando o nosso futuro, por meio do uso que fazemos dos nossos pensamentos, sentimentos, palavras e ações. É maravilhoso, Viviane, atingir esta compreensão, esta consciência de saber que nós estamos escrevendo o nosso próprio destino. Eu gostaria de ler para vocês o que está escrito no nosso dicionário esotérico sobre a palavra destino. O destino é determinado pelos senhores do karma antes do nascimento e em concordância com a alma do indivíduo, baseado em nosso karma criado em nossas vidas anteriores. O inevitável, a necessária sucessão de eventos, o que necessariamente acontecerá a uma pessoa. Isso é destino. O indivíduo nasce destinado a ter um certo número de barreiras e de oportunidades. O que fará com estas barreiras e oportunidades é seu livre-arbítrio. O destino pode ser alterado devido às decisões tomadas, merecimento e utilização da chama violeta para a purificação do karma. O destino é traçado pelos senhores do karma para ajudar a resgatar o karma e a cumprir com o dharma. Nos referimos ao destino também para definir a missão, ou dharma. O André nos escreveu dizendo o seguinte: Olá, meu nome é André, eu sou de Gravataí, Rio Grande do Sul. Gostaria de dizer que admiro muito o trabalho de vocês de levar conhecimento e verdade transmitidos pelos ensinamentos dos mestres ascensos. Me considero cristão, mas não frequento nenhuma igreja, pois entendo que Deus é o um que está em tudo. Sendo assim, eu não poderia tomar partido por nenhum conjunto de dogmas de apenas uma instituição religiosa e simplesmente ignorar o divino nas outras religiões, e principalmente dentro de nós. Agradeceria muito se vocês pudessem me esclarecer uma dúvida que para mim parece uma grande contradição entre os ensinamentos da precursora da teosofia, Helena Blavatsky, e os ensinamentos da GFBB e da própria Summit Lighthouse do Brasil. Helena editou uma revista que se chamava Lúcifer, onde ela dizia que Lúcifer significa portador de luz, ou primeira estrela da manhã, fazendo inclusive uma referência a Vênus e não fazendo nenhuma relação deste com o que diz a Bíblia em Apocalipse, ou o que diz a Grande Fraternidade Branca no dicionário esotérico, ou mesmo no livro Rosário do Arcanjo Miguel da Summit. Agradeço vossa atenção, obrigado novamente, paz a todos em nome de Jesus, eu sou André. André, vamos por partes. Pois esta é uma pergunta bem delicada e quero ter certeza de não deixar dúvidas quanto ao que vou dizer aqui. Realmente, Lúcifer é uma palavra que significa portador de luz. Este nome é muito mais antigo do que a queda de Lúcifer. Lúcifer era um alto arcanjo de Deus que não queria servir aos filhos de Deus na terra. E seu nome foi escolhido pelo Criador. O nome de um ser é a sua graça divina. Desta forma, o nome da revista Blavatsky é um bom nome. Vejam como exemplo o símbolo de Hitler, a suástica. Este símbolo é muito mais antigo que Hitler e suas maldades, mas para muitos ele é o símbolo do mal, o símbolo de Hitler, o símbolo do nazismo. A suástica é uma palavra que vem do sânscrito e significa bem-estar e boa fortuna. Os primeiros emblemas da suástica conhecidas datam de 2.500 ou 3.000 anos antes de Cristo, na Índia e na Ásia Central. Assim, vejam que o nome Lúcifer não pertence apenas ao arcanjo caído, mas antes disso, ao nosso Deus Criador, quem lhe deu este belo nome. Para nós, que estudamos em várias escolas dos mestres, entendemos que existe algo chamado revelação progressiva de Deus. Isto significa que nós não sabemos todas as verdades e que elas são liberadas aos poucos. E isso depende não só da nossa capacidade de compreensão, mas também de dispensações conquistadas por nossos próprios méritos de trabalho e evolução em direção à luz divina. Este me parece ser o caso de Blavatsky. Muitas vezes um mensageiro não recebe uma determinada informação que a humanidade ainda não está preparada e não merece saber. Às vezes os mestres nos veem errar e nada podem fazer, pois a grande lei não permite a intercessão deles.
sem que haja o mérito para a humanidade receber tal intercessão. Assim, esta é uma das razões para eu e Maria Lúcia sempre darmos mais crédito para os mensageiros mais recentes, como Elizabeth Prophet e Guy Ballard, do que para mais antigos, como Blavatsky, Anne Besant ou Krishnamurti. No livro O Discípulo e a Senda, capítulo 11, de Elizabeth e Mark Prophet, ditado por Elmore, muitos anos depois de Blavatsky, está escrito assim, abre aspas, hoje, a luz tem que brilhar para penetrar as trevas de um mundo presentemente enfatuado com a poluição do orgulho. A corrente da luz universal avança. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreendem até o homem e a mulher tornarem pessoal esta luz, ao decidirem que serão ungidos. A personalidade do Cristo revelada como um exemplo vivente será então compreendida e imitada. Vinde agora, bravos chelas, mostrai os bíceps de guerreiros valentes, demonstrai a vossa perícia no manuseio da espada da chama vivente, ao avançardes para abater o dragão do eu menor. E houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão e seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, que engana a todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Este registro do livro da vida vem apresentado na revelação de Jesus Cristo, enviada e expressada pelo seu anjo a João, o amado. E o registro do indivíduo que perdeu o seu sentido de vitória, que perdeu a chama da vitória e que caiu na vaidade da pseudo-personalidade. E a sedução desse eu sintético é a cauda do dragão que arrastou consigo a terça parte das estrelas do céu. Assim, o uso errôneo das energias dos chakras inferiores e da chama materna, simbolizados na cauda do dragão, fez com que muitos anjos subalternos seguissem o ser que era chamado Lúcifer, portador de luz, juntamente com seus tenentes Satanás, Belial, Belzebu, Baal e outros. Estes semideuses separaram-se dos exércitos do Senhor e da hierarquia do céu. Tendo sido expulsos do céu, criaram o seu próprio reino do mundo subterrâneo, vulgarmente chamado de falsa hierarquia. Tiveram um dia o privilégio de servir ao Deus vivente e aos seus emissários, tendo se recusado a adorar a imagem de Deus, a matriz original, com a qual o próprio Senhor Deus fez toda a criação, incluindo o homem e a mulher como polaridades positiva e negativa do todo divino. Foram forçados a descer aos planos da matéria, mater. Perderam a sua herança e o direito de serem co-herdeiros com Cristo, enquanto não dobrarem o joelho e não confessarem que a luz que alumia todo homem e mulher é não somente a imagem de Deus, mas o Deus de todos. Por isso soou o aviso. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu até vós, e tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Vencidos por São Miguel, príncipe dos arcanjos, estes caídos tornaram-se prisioneiros do tempo e do espaço, tornaram-se corruptíveis e entraram em espirais de desintegração e morte. Desde a queda dos luciféricos, dos satanistas e das suas cortes, eles decidiram que, tendo sido condenados a morrer, fariam com que as crianças de Deus morressem também. Sim, porque os caídos só têm um medo, morrerem sozinhos. Os grandes enganadores da humanidade inventaram assim, através da sua tática de dividir para reinar, todo tipo de feitiçaria e magia negra para atormentarem as crianças de Deus e para fazerem com que as energias destas se aliassem com as suas espirais negativas, com o seu derrotismo, o seu desespero, o seu desânimo, o seu desejo de falhar. Esperamos agora dos vencedores que desafiem o inimigo interior e exterior, que desmascarem a mentira dos seres das trevas, que procuram invadir a mente e as emoções, criando saltos de humor e racionalizações. Esses grandes enganadores da humanidade fazem-se passar continuamente pela verdadeira identidade das crianças de Deus. Aproveitam todas as ocasiões para tentar convencer o Shela da Senda de que o eu sintético é o seu eu verdadeiro. Digo-vos agora que o vosso eu sintético não é senão
a criação da consciência coletiva dos caídos, conhecida como mente carnal ou anticristo. Tudo aquilo que dentro de vós procurar condenar, depreciar, amesquinhar e separar-vos do amor de Deus, preciosos, não é senão o movimento da espiral descendente dos seres que habitam fora do reino, da consciência do nosso Deus. Assim o quiseram. Por isso, não vos deixeis aprisionar pelas suas simpatias, pois pretendem atrair-vos para essa espiral de autodestruição através do fascínio magnético da sua falsa personalidade. Atraem almas através do fulgor da sua mente, do fulgor que roubaram à mente de Deus. Trata-se, no entanto, da perversão dessa mente. É o lustre da mente carnal. Amado Amória, fecha aspas. Sabe, André, e amigos ouvintes, um dos estudos que eu faço e gosto muito de fazê-lo é sobre o significado dos nomes. Os mestres ensinam que as pessoas que não evoluem na qualidade de seus nomes podem se tornar exatamente o oposto deles. Este me parece ser o caso de Lúcifer. Ele caiu em direção ao oposto de seu nome. Lembro a todos que os mestres ensinam que os arcanjos têm livre-arbítrio e chamatrina também. Os mestres ascensos ensinam que Lúcifer caiu na linha das 3 horas do ciclo cósmico, onde o seu ego falou mais forte. As energias pervertidas da 3ª hora são a vaidade, a falsidade, a arrogância e o ego. O amor humano, o desconforto, a negligência, a sensualidade, o magnetismo animal, a autopiedade, a simpatia humana, a desunião, a desintegração e a decadência. O fato de o nome Lúcifer também significar estrela da manhã não liga o anjo caído ao planeta Vênus, que também é chamado de estrela da manhã. A mestra ascensa Vênus é a chama gêmea de Sanat Kumara e eles são os dirigentes do planeta Vênus. Um planeta que já evoluiu na luz e onde só seres iluminados habitam. Vênus é o planeta de luz de onde o amado Sanat Kumara veio para a Terra para salvar a humanidade. O nosso planeta Terra estava sem luz e fadado a morrer. Não havia uma só alma, uma só pessoa encarnada na Terra que carregasse a chama em seu coração, pois a humanidade só pensava em matéria, ninguém olhava para Deus. A ligação que Blavatsky fez de Lúcifer a Vênus refere-se ao seguinte: à noite, quando aparece no céu, o planeta Vênus é um dos astros mais reluzentes, só não é mais brilhante que a Lua. No Brasil é conhecido como estrela d'alva ou estrela do pastor. Com telescópios ou mesmo binóculos nós podemos observá-lo no período de claridade e desde que ele não esteja visualmente próximo do Sol. Sem a ajuda de lentes é possível enxergar Vênus com clareza, a olho nu, 4 horas antes de o Sol nascer ou 4 horas depois do Sol se pôr, pois seu afastamento angular do Sol, visto da Terra, é de no máximo 48 graus. E quando o afastamento está próximo do seu valor máximo, Vênus pode ser visto a olho nu a qualquer hora de um dia de céu limpo, sendo necessário apenas conhecer a sua localização na hora da observação, e desde que não esteja visualmente muito próximo do Sol. Vênus era considerado pelos antigos como 2 astros diferentes, ao qual dava-se o nome de Lúcifer e Vésper. Um surgia de noite, no início da noite, Vésper, e o outro surgia logo de manhã, chamava-se Lúcifer. Só mais tarde, quando se descobriu tratar-se do mesmo astro, é que atribuíram a ele o nome de Vênus, pela sua luz e beleza, pois quando está no céu, à noite, é o objeto mais brilhante depois da Lua. Já no século III a.C., Pitágoras afirmava que Lúcifer e Vênus eram um único astro. Elmória, em seu ditado dado a Elizabeth Proft em 30 de 11 de 75, chama Lúcifer de filho da manhã e diz que Lúcifer desafiou Deus e foi o primeiro a utilizar o sinal do punho em riste para desafiar Deus a julgá-lo. Veja que quando fazemos este sinal para outras pessoas, estamos imitando aquele que desafiou nosso Deus, o que é muito errado. Os mestres ensinam que Lúcifer e Satã eram seres diferentes. Lúcifer era o único arcanjo entre os caídos e os outros eram apenas anjos, muito inferiores ao seu poder. Satã era seu imediato tenente.
Está claro que Blavatsky não tinha uma informação ou dispensação dos mestres para o que entendia e falava sobre Lúcifer, mas sim apenas sua compreensão humana e incompleta da realidade deste ser que um dia foi obediente a Deus, um dia foi um portador de luz, mas foi expulso do céu por desafiar a hierarquia superior desta luz, sendo lançado na terra, perturbando a ordem e o progresso dos filhos da luz. Por esta razão, os mestres pedem que nós façamos na terra assim como Deus fez no céu, chamando o arcanjo Miguel para expulsar esses demônios de nossas vidas e de nosso planeta Terra, seguindo o exemplo de nosso Pai Celestial. Quero finalizar este assunto com o ensinamento dos mestres que diz o seguinte: uma vez que existem milhares de pessoas no mundo adorando a um Lúcifer maligno, Senhor das Trevas, embora ele já tenha sido consumido pelo fogo sagrado de Deus, Lúcifer ainda vive nas energias mal qualificadas de seus adoradores, na expectativa que essas pessoas têm da atuação deste ser do mal. E esta energia criada por seus adoradores é muito perigosa e fatal, e precisa ser detida e exterminada da Terra o quanto antes. Espero ter esclarecido suas dúvidas, André, mas não encorajamos a comparação entre as escolas e mensageiros. Isso é improdutivo. Busquem estudar e aumentar a relação entre vocês e Deus. Isto sim é algo valioso. Pois é, Paulo, realmente, Lúcifer foi um grande e poderoso arcanjo. Ele tinha muita luz. Quando uma pessoa cai, o filho da luz cai, se ele tinha muita luz, a treva que ele tem é muito grande também. Está escrita na Bíblia em algum lugar: se a tua luz é grande, quão grande será a tua treva? Por isso, quanto mais nós crescemos, mais perigosa se torna a queda, porque daí a treva será grande. Mas voltando aos ataques dos demônios, aos filhos da luz, que nos impedem até mesmo procurando nos causar limitação financeira, porque a limitação financeira inibe, tolhe, a pessoa fica parada, e eles provocam muito isso. Mas nós não temos que ter medo. Quem tem medo de um filho da luz consciente da sua cristicidade são eles. Eles têm muito medo, mas pavor de um filho da luz que afirma: eu sou um filho de Deus. Porque eles não podem conosco, eles são trevas, e a treva é a ausência de luz, pronto. Continuando então as perguntas, Maria Lúcia, a próxima vem de Mari, de Brasília. Ela diz: boa tarde, Paulo e Maria Lúcia. Em primeiro lugar, quero agradecer a vocês este programa tão elucidativo a respeito dos mistérios de Deus. Eu tenho estudado bastante e não entendi bem ainda o que é Elohim. Poderia me dizer? Abraços, Mari, de Brasília. Olá, Mari. Elohim são os arquitetos do universo, os que criam a forma. Elohim é um dos nomes hebraicos de Deus. Este nome é citado no Velho Testamento cerca de 2.500 vezes. A palavra Elohim significa ser poderoso. Esta é uma palavra plural e significa deuses, ou seja, Deus Pai e Mãe, o nós divino. Os Elohim regem o reino elemental das salamandras, gnomos, sílfides e ondinas. Em Apocalipse, capítulo 4, nós lemos sobre os 7 Espíritos de Deus, que são os 7 poderosos Elohim. Eu quero só comentar o seguinte, que esse Elohim, que é plural de Deus, na realidade ele não é o Deus, ele é uma parte de Deus, representando um dos raios de Deus, né? Eles são, então, a parte alfa e ômega de cada um dos raios de Deus. Mas como uma parte de Deus é Deus, eles são Deus, né? Como nós também somos, os filhos de Deus. A próxima pergunta veio do Vanderlei, ele diz: boa noite, Maria Lúcia, boa noite, Paulo. Quem escreve é Vanderlei, de Belo Horizonte. Tenho um problema de zumbido nos ouvidos, já fiz todos os exames, avaliações clínicas, testes de otorrinolaringologia, etc. Enfim, não se encontrou a causa e estou aprendendo a conviver com isto. Recentemente li em algum lugar nas páginas de internet que as pessoas que manifestam esse zumbido seriam vítimas de implantes localizadores colocados por extraterrestres. Não sei se é impressão minha, mas ultimamente venho notando que, quando faço meus decretos e orações, a intensidade do zumbido aumenta. É possível? O que existe de verdade nisso?
Poderei fazer valer-me de algum decreto ou comando que me ajude a eliminar este incômodo? Obrigado, na Luz, Vanderlei. Vanderlei, para iniciar a nossa conversa, eu quero dizer que não acredito que os implantes causem os zumbidos. Não o implante em si, ele não tem nada a ver com o ouvido. Mas os zumbidos, sim, podem ser bons ou ruins. Nós temos orelhas espirituais ou interiores, como diziam os mestres. Ouvimos sons que não são deste mundo. O mestre mais adequado para pedir ajuda sobre este problema, se é que isto causa dores ou mal-estar, é o mestre Elmória, São Miguel e os anjos do primeiro raio. São muitas as razões para os zumbidos e, se não são físicas, podem ser espirituais. Sabemos que quando o nosso eu superior nos fala, sua voz chega até nós como um zumbido. Isto ocorre porque os seres etéreos, os mestres ascensos, os anjos, os arcanjos, os Elohim, etc., são muito mais rápidos do que nós. Quando eles estão entre nós, é como se nós estivéssemos em câmera lenta e eles em câmera rápida. Assim, a voz deles, para nós, soa como um zumbido, um apito, um om bem agudo. Ouvi isso quando estava lá em Montana, na fazenda da Summit, mas não encontrei isso em livros ditados pelos mestres. Analisando esta informação, vem uma pergunta. Por que será que os seres cósmicos ficam falando para nós ouvirmos? A resposta que entendo é que precisam ancorar seus decretos, seus comandos de luz, em nossos corpos físicos. Eles precisam manifestar suas vozes através de nós para que haja uma mudança efetiva, ancorando seus decretos. Um exemplo, um sujeito que esteja muito doente e desenganado pelos médicos, ele está em uma UTI no hospital e de repente o médico chega para a família e diz: não sabemos o que aconteceu, mas ele está bom e não vai mais morrer. Está curado, e isso é um milagre mesmo. Com certeza ali ocorreu um belo de um zumbido no ouvido do doente. Para que o decreto do mestre ascenso fosse manifestado, foi necessário que ele derramasse seu poder sobre os ouvidos internos do paciente, e isso pode também ter acontecido no ouvido do médico e das enfermeiras que cuidavam dele. Zumbidos não são só para manifestações tão fortes. Utilizei esta história só para ilustrar. Sempre que os mestres atuam sobre nós, precisamos ouvi-los. Este foi um zumbido do bem, digamos assim. Existem, porém, zumbidos causados por problemas de ouvido ou maxilar. Mordida errada pode trazer estes problemas. Mas vocês sabem, a maioria das pessoas ouvem zumbidos, apitos e não tem problemas físicos. Elizabeth Clare Prophet conta que os caídos e extraterrestres utilizam-se de equipamentos eletrônicos que atuam para controlar as massas de seres humanos. Esses equipamentos também geram apitos. Mas ela não está falando de rastreadores. Ela está falando de outros tipos de equipamento. Nesse caso, os zumbidos são malignos. Na dúvida, eu sempre que ouço este apito, zumbido, eu digo rapidamente: Shiva, Shiva, Shiva. Repito o nome de Shiva enquanto durar o zumbido. Assim, se o zumbido for ruim, Shiva me protegerá. Se for bom, meu grito de guerra estará saudando a chegada da palavra do éter divino. Recentemente eu li ainda mais uma opção para esses zumbidos, que afirma que a falta de beber água causa esses zumbidos no ouvido. Sei que beber um copo de água por hora pode curar muitas doenças. Sugiro a você, Vanderlei, que comece colocando uma jarra de água bem perto de você, para lembrar-se de beber muita água. Desde que fiz isso, muitos de meus problemas de saúde sumiram. É isso. Bem, Paulo, eu gostaria de acrescentar uma coisa, sabe? Eu tive esse zumbido de ouvido por muitos anos. E provando essa lei que diz: quem procura acha, procure e a resposta será dada, eu estava sempre procurando um médico, outro, e não descobria. Às vezes descobria uma coisinha aqui, outra ali, mas o zumbido continuava. Até que um dia uma médica me disse que poderia ser resultado de cafeína. A cafeína pode causar isso no organismo. E eu testei eliminar totalmente a cafeína, que eu já tomava muito pouco café nessa época, só pela manhã. E realmente parou o zumbido no meu ouvido. E já testei. Se eu volto a tomar café 2, 3 dias seguidos, o zumbido volta. Então ele pode testar isso também, de repente, pode ser a cafeína. Mas vamos deixar claro que esporadicamente ouvir um zumbido ou outro
não significa problema algum. Pode ser, como disse o Paulo, uma mensagem. Pode ser uma comunicação de um mestre ou um arcanjo. Sabe, Maria Lúcia, eu acho que existem épocas em que a gente sente e ouve mais zumbidos. E épocas que a gente ouve menos. Mas são esses zumbidos que vêm e aí para. E não é o dia inteiro contínuo. Realmente, se você tem o dia inteiro contínuo, é algum problema. Com certeza. Problema de saúde, com certeza. Os mestres não estariam fazendo isso, esse decreto contínuo o tempo todo. Pode também ser uma interferência negativa de extraterrestres, como ensina Elizabeth Prophet, mas aí apenas invocações a São Miguel e Astrea podem te proteger. Maria Lúcia Amara, de Teresópolis, pergunta: Olá, Paulo. Olá, Maria Lúcia. Encontrei recentemente este site e estou encantada com tantos ensinamentos. Eu conhecia a Grande Fraternidade Branca há mais tempo, mas nunca tive acesso a tanto material. Sinto-me grata a Deus e a vocês. Gostaria de saber como posso ajudar meu filho que se prepara para fazer um vestibular. Ele é um bom rapaz, mas não vai bem nos estudos. Obrigada, Mara. Querida Mara, invoque Mestre Lanto, Senhor do segundo raio, o raio da iluminação. Peça a ele para preparar e orientar seu filho e faça o comando de luz do Mestre Lanto que você pode encontrar em nossa página. Repita-o diariamente 9 vezes. Seria bom se seu filho o fizesse ao menos uma vez ao dia. Nós tivemos um caso bem semelhante ao seu, que a mãe e o filho invocaram o Mestre Lanto diariamente. E o resultado foi surpreendente. O rapaz passou nos exames do vestibular, era muito difícil e havia muito poucas vagas. Ele ainda ganhou uma bolsa. Parece que há um ensinamento, eu não sei direito, vou pedir a você que recorde, a respeito do Mestre Lanto ter um raio ou uma força de luz sobre cada uma das faculdades do planeta. Realmente existe uma dispensação onde ele coloca a chama da iluminação sobre cada escola, faculdade, universidade, cada centro de ensino no planeta. Ah, maravilha, é isso aí. A próxima pergunta vem de Aparecida Oliveira. Ela diz: Olá, Paulo Rodrigues Simões e Maria Lúcia Vieira. Maria Lúcia, você tem razão. Muitas pessoas não sabem orar e eu sou uma delas. Muitas vezes eu me coloco com um enorme desejo de orar, penso em Deus e nada acontece. E tudo o que vem depois sai de um papel e não do meu coração. Eu sempre fico com a sensação de que falta algo. Você e o Paulo podem me dizer alguma coisa que me ajude? Eu já agradeço e fiquem na paz de Deus. Aparecida Oliveira, Campinas, São Paulo. Aparecida, para dar a você este algo que falta, eu sugiro que você escreva em um papel tudo aquilo que você acha que ajudaria a sua evolução espiritual, caso você tivesse. Em outro papel, escreva sobre pessoas a quem você gostaria que Deus ajudasse a evoluir, onde você acha que Deus deve interceder. Todos os dias antes de dormir, sente-se em uma cadeira confortável, pegue um mala de 108 contas e faça 108 vezes o nome de algum mestre. A noite passada eu fiz 108 vezes assim: Amada presença de Deus, mostra-me o caminho. Amada presença de Deus, ilumina, ilumina, ilumina. Me acompanhem afirmando. Vamos todos os ouvintes, ponham emoção em suas palavras. E repitam comigo. Deixem que o som de suas palavras carreguem vocês até os braços do Criador. Vamos fazer 27 vezes. Amada presença de Deus, mostra-me o caminho. Amada presença de Deus, ilumina, ilumina, ilumina. Essas duas frases estão no fim do comando de luz para a presença do Eu Sou. 27 vezes é 1/4 de 108 e eu quero fazer junto com vocês para incentivá-los a fazer isso todas as noites. Amada presença de Deus, mostra-me o caminho. Amada presença de Deus, ilumina, ilumina, ilumina. Amada presença de Deus, mostra-me o caminho. Amada presença de Deus, ilumina, ilumina, ilumina. Amada presença de Deus, mostra-me o caminho. Amada presença de Deus, ilumina, ilumina, ilumina. Amada presença de Deus, mostra-me o caminho. Amada presença de Deus, ilumina, ilumina, ilumina. Amada presença de Deus, mostra-me o caminho. Amada presença de Deus, ilumina, ilumina, ilumina. Amada presença de Deus, mostra-me o caminho. Amada presença de Deus, ilumina, ilumina, ilumina. Amada presença de Deus, mostra-me o caminho.
Amada presença de Deus, ilumina, ilumina, ilumina. Amada presença de Deus, mostra-me o caminho. Amada presença de Deus, ilumina, ilumina, ilumina. Amada presença de Deus, mostra-me o caminho. Amada presença de Deus, ilumina, ilumina, ilumina. Amada presença de Deus, mostra-me o caminho. Amada presença de Deus, ilumina, ilumina, ilumina. Amada presença de Deus, mostra-me o caminho. Amada presença de Deus, ilumina, ilumina, ilumina. Amada presença de Deus, mostra-me o caminho. Amada presença de Deus, ilumina, ilumina, ilumina. Amada presença de Deus, mostra-me o caminho. Amada presença de Deus, ilumina, ilumina, ilumina. Amada presença de Deus, mostra-me o caminho. Amada presença de Deus, ilumina, ilumina, ilumina. Amada presença de Deus, mostra-me o caminho. Amada presença de Deus, ilumina, ilumina, ilumina. Amada presença de Deus, mostra-me o caminho. Amada presença de Deus, ilumina, ilumina, ilumina. Amada presença de Deus, mostra-me o caminho. Amada presença de Deus, ilumina, ilumina, ilumina. Amada presença de Deus, mostra-me o caminho. Amada presença de Deus, ilumina, ilumina, ilumina. Amada presença de Deus, mostra-me o caminho. Amada presença de Deus, ilumina, ilumina, ilumina. Amada presença de Deus, mostra-me o caminho. Amada presença de Deus, ilumina, ilumina, ilumina. Amada presença de Deus, mostra-me o caminho. Amada presença de Deus, ilumina, ilumina, ilumina. Amada presença de Deus, mostra-me o caminho. Amada presença de Deus, ilumina, ilumina, ilumina. Amada presença de Deus, mostra-me o caminho. Amada presença de Deus, ilumina, ilumina, ilumina. Amada presença de Deus, mostra-me o caminho. Amada presença de Deus, ilumina, ilumina, ilumina. Amada presença de Deus, mostra-me o caminho. Amada presença de Deus, ilumina, ilumina, ilumina. Amada presença de Deus, mostra-me o caminho. Amada presença de Deus, ilumina, ilumina, ilumina. Amada presença de Deus, mostra-me o caminho. Amada presença de Deus, ilumina, ilumina, ilumina. Nós incentivamos que vocês busquem nos comandos de luz frases de poder que vocês utilizem para repetir 108 vezes. Vejam dentro dos comandos de luz para Saint Germain, Elmora, São Miguel, alguma frase que você sinta que é realmente forte para você. E faça ela 108 vezes. Um mala de 108 contas ajuda vocês a fazerem isso sem terem que ficar contando. É bem mais fácil. Sugerimos que vocês tenham o seu mala sempre à mão para incentivar essa comunhão com Deus. Depois de entoar 108 vezes algum nome cósmico ou alguma palavra de poder, comece a falar as coisas que escreveu nos papéis. Esses papéis não são para você ler, mas sim para recordar. Passe o olho lembrando, feche os olhos e fale com Deus. Fale com emoção. Peça a Ele que ouça você. Sabe, Aparecida, estamos destreinados de falar com Deus. Precisamos reavivar esta comunhão. E só o treino faz isso. Depois de fazer isso por um bom tempo antes de dormir, procure fazer o mesmo de manhã. Você verá sua vida mudar. Eu tenho meu momento com Deus todos os dias e não troco isso por nada nesse mundo. Orar sem cessar é o caminho. Falem com Deus o tempo todo, porque o objetivo da vida humana é buscar espiritualizar-se. Quando chega a hora de nossa partida dessa encarnação, nós iremos para onde habitualmente colocamos a nossa atenção. Assim, mantenham uma constante comunicação com Deus e seus enviados, e ofereçam todas as suas ações físicas para ajudar a manifestar a vontade de seu espírito mais elevado, que venha a ser sua amada presença eu sou. Aparecida, você também pode trabalhar bastante, além disso que o Paulo falou, que é maravilhoso fazer isso, trabalhar com a chama da liberdade para te libertar dos conceitos errôneos. No livro A Ciência da Palavra Falada, Saint Germain recomenda que façamos 1h30 de chama violeta por dia. Meia hora de manhã, meia hora no meio do dia, meia hora à noite. A chama violeta vai limpando os bloqueios e visões errôneas até que você consiga ver Deus como o seu verdadeiro Pai. O nosso verdadeiro Pai é Deus. Deus Pai e Mãe. Nossos pais terrenos são representantes de Deus para nós até os 12 anos. Olha, aí cabe uma coisa interessante a falar, Maria Lúcia, já que você tocou nesse assunto, é que a maneira com a qual nós tratamos os nossos pais na nossa infância é a maneira pela qual nós começamos a nossa caminhada da juventude, a maneira pela qual nós nos relacionaremos com o nosso Deus. Os mestres ensinam isso. Claro, e quando o indivíduo odeia seu pai ou sua mãe, ele está odiando a Deus. Com certeza.
Maria Lúcia Aliana, de Recife, diz: Caros Paulo e Maria Lúcia, sou ouvinte assídua deste programa que tem me esclarecido muito. O meu maior problema é lidar com o tempo e organizar minha vida. O meu senso de organização é mesmo muito fraco. Sempre me atraso, não consigo dar conta de realizar o que quero e de colocar ordem até na minha casa. Que mestre devo invocar para que me ajude a me organizar? Muito obrigado pela resposta, Liana. Querida Liana, sim, existem 2 mestres ascensos que acumularam essas virtudes e podem ajudá-la. São as chamas gêmeas, Mestra Leto e Alexandre Gaylord. Eles são citados nos livros de Guy Ballard. Veja o que eles podem nos ensinar. Como fazer melhor uso do tempo e da energia. Como ter maior acesso à tua própria presença eu sou. Como organizar-se melhor. Como sair do corpo físico para fazer trabalhos com os anjos. Eles prometem vir em auxílio de todos aqueles que os chamarem. Invoque-os, faça seus pedidos e faça uma boa sessão de chama violeta da liberdade. Ok? Complementando então, Maria Lúcia, além desses 2, o mestre El Moria, todos os mestres e anjos do primeiro raio, que é o raio da ordem, do progresso e da organização, também podem ser invocados. Com certeza. O próximo e-mail vem da Ângela Oliveira. Ela diz: Caríssimos Maria Lúcia e Paulo, eu sou Ângela de Campos, no estado do Rio de Janeiro. Não posso deixar de primeiramente agradecer a vocês por este verdadeiro sacerdócio em prol da divulgação dos ensinamentos dos mestres ascensos. Irei em outubro próximo à França e visitarei Lourdes e o Monte Saint-Michel. Em Lourdes, aconteceram aparições de Maria e no Monte São Michel, um frade teve um sonho com São Miguel, arcanjo, que pediu-lhe que construísse uma igreja em sua homenagem. Quando estamos em lugares como estes, que possuem santuários desta espécie, como podemos aproveitar melhor sua energia? Também vou à Itália e ficarei uns dias em Assis, onde viveu São Francisco, uma das encarnações do mestre Kuthumi. Um lugar onde viveu um mestre guarda um pouco de sua energia? Como também aproveitar mais espiritualmente a minha estada lá? Quando estamos fazendo nossos decretos em casa, somos interrompidos por familiares ou por qualquer outra coisa, temos que retornar do início ou podemos retornar do ponto que paramos. Fiquem sempre na luz dos mestres, Ângela. Ângela, os mestres colocam suas presenças eletrônicas sobre todos os lugares dedicados a eles, pois esta é a expectativa das pessoas que vão visitá-los. Ir aos pés do Cristo Redentor do Rio de Janeiro tem 2 grandes valores. Um é exterior, contemplar a beleza do Rio de Janeiro vista de cima da montanha, algo inesquecível. A outra é estar sobre o manto e energia do Mestre, que envolve a todos que lá chegam. Fazer uma oração específica nestes lugares sagrados é de grande poder. Quando estiver lá, lembre-se de pedir para os mestres ajudarem o nosso trabalho de expansão dos ensinamentos através da internet. Ângela, desejo que Deus ilumine seu caminho e sua viagem seja de grande valor espiritual, trazendo todas as respostas que procura. Com relação ao que fazer quando for interrompida em sua casa, quando estiver fazendo os decretos, você deve começar exatamente de onde parou. Ângela, outro ponto a observar é o seguinte: nesses locais, santuários dedicados ao mestre, existe sempre muita gente com devoção orando. Então isso forma o ômega para o alfa descer, forma aquela energia de troca, de elevação espiritual da humanidade que está ali buscando aquele amor, e há esse fluxo contínuo da descida e subida da luz daquele mestre a quem foi dedicado aquele santuário. É muito forte, é realmente muito forte e muito bom visitar esses santuários. Eu recentemente visitei o Frei Galvão, lá onde residia o Frei Galvão, e Madre Paulina, nossos 2 santos brasileiros. Em breve falarei a vocês sobre essa experiência. Maria Lúcia, a próxima pergunta é da Aparecida, ela diz: Paulo Rodrigues Simões e Maria Lúcia Vieira, meu nome é Aparecida Oliveira de Campinas, São Paulo. É muito bom poder ter contato com vocês e assim tirar as minhas dúvidas. Eu comecei a orar e a decretar diariamente há mais ou menos um ano, após ter tido o meu primeiro contato com a Grande Fraternidade Branca.
Infelizmente, em várias ocasiões, eu tenho vacilado muito. É como eu tenho ouvido de vocês, as forças negativas não têm interesse em nos deixar encontrar e viver na luz. Acho que é isso que tem acontecido comigo e que, por muitas vezes, me faz sentir fraca e impotente. Eu iniciei no horário das 4h30 às 5h30 da manhã, mas me dava tanto sono, mas tanto sono durante o dia, que até atrapalhava o meu desempenho no trabalho. Então reduzi 15 minutos, começando às 4h45, mas ainda continuo tendo muito sono. Fico muito cansado durante o dia. Mas eu quero continuar orando, decretando nesses horários, pois é o único possível para mim. E eu me pergunto, por que tanto sono? Eu me deito por volta das 22h30, 23 horas, mas também não tem jeito de ser mais cedo com todos os meus afazeres. Me deem, por favor, uma instrução de como fazer para continuar fazendo as orações sem prejudicar o meu trabalho. Eu estou fazendo a chama violeta e as ave-marias e aguardo uma resposta de vocês. Fiquem na paz de Deus. Aparecido. Querida Aparecida, esse horário é excelente para decretar, para orar. Eu costumo fazer isso também. Continue fazendo a chama violeta e ave-marias. Contudo, você está precisando e muito de fortalecer-se com raio azul. Os comandos de São Miguel, Astreia, Eumória, todos os decretos, comandos de luz do raio azul. Em breve você se sentirá fortalecida. É possível, sim, uma pessoa dormir 5 horas, 5 horas e meia e passar o dia muito bem. Para isso é necessário tomar certas providências. Primeiro, tome certos cuidados para tornar teu sono tranquilo, profundo e reparador. Se a tua rua é barulhenta, por exemplo, à noite, providencie um vidro duplo na janela do seu quarto. Se por acaso o orçamento da firma especializada estiver acima da tua possibilidade, chame um pedreiro ou um vidraceiro caprichoso e mande simplesmente colocar mais uma vidraça na janela do quarto. O importante é que exista alguns milímetros de vácuo entre um vidro e outro para abafar o ruído. O silêncio, Aparecida, é muito importante para um sono profundo. O sono superficial não descansa nem restaura como deveria. Existe um produto fitoterápico chamado Passiflorine, que pode ser encontrado em qualquer farmácia. Ao que parece, a sua vida é bem agitada. E essas pílulas podem ajudá-la a relaxar, para melhorar a qualidade do seu sono. Caso haja revistas e jornais empilhados em seu quarto, coloque-os para fora, pois a vibração das notícias ali contidas não são nada boas. A ordem no quarto também é um ponto importante para ordenar a mente. Portas de armários fechadas e tudo no seu devido lugar. E agora, o melhor de tudo, Aparecida. O amado Saint Germain pode multiplicar a energia do sono. Basta pedir isso a ele. Após deitar-se, você pode fazer a respiração diafragmática algumas vezes. Você pode aprender esta técnica e ver seus benefícios na aula número 24, intitulada Pranayama. Outro ponto muito importante para um sono profundo é eliminar a cafeína de sua vida. Cafeína é um ladrão de energia e é também responsável por um sono superficial. A cafeína é encontrada nos chás pretos, refrigerantes, chocolate e, claro, no café. E para finalizar, Aparecida, você poderia consultar um médico e ver, de repente, pode estar faltando a você uma vitamina C, que é antiestressante, uma vitamina B12, que é relaxante para os desgastes nervosos. Enfim, procure ver se a tua alimentação está correta, saudável. Hoje em dia está uma moda de comer massa, e as massas não são tão nutritivas como os legumes e os vegetais. Se você aplicar essas orientações, conte-nos o resultado após umas 2 semanas, ok? A Rita pergunta:
Olá, eu sou assídua visitante estudiosa dos ensinamentos dispostos no site da GFB. Agradeço o empenho de vocês para a divulgação de tão rico conteúdo. Desde que comecei a acompanhar as divulgações, meu progresso espiritual avançou muitíssimo. No momento, me ocorre uma curiosidade. Eu gostaria de saber a opinião dos mestres sobre 2 temas. A. Doação de órgãos. B. Doação de sangue. Por favor, necessito de uma orientação. Agradeço desde já a gentileza da resposta a mim dispensada. A luz de Deus nunca falha. Rita Silva, Brasília, Distrito Federal. Rita, vamos começar esclarecendo uma coisa. As 2 perguntas que você fez são uma só. O sangue é considerado um órgão humano. Sabe, a doação de órgãos é uma faca de 2 gumes. Sabemos que precisamos sempre fazer o possível para continuarmos vivos. Parar de lutar e esperar pela morte é errado. Por outro lado, unir seu ser ao de um indivíduo maligno é algo inaceitável aos olhos de Deus. Os órgãos carregam a memória dos seus donos. Receber o coração de uma pessoa que sirva a falsa hierarquia é algo muito ruim, assim como doar um órgão a quem atue para fazer o mal ao próximo também. Não podemos financiar a vida de quem não deveria mais viver. Alguém a quem o próprio karma está retirando da vida, livrando seus oprimidos de sua tirania. Os mestres ensinam que a doação entre parentes e amigos, pessoas do mesmo nível espiritual, é algo aceitável, porém doar no escuro é perigoso, pois podemos estar ganhando um grande e pesado karma para carregar. Hoje em dia, podemos estocar com antecedência o nosso próprio sangue, se soubermos com antecedência que faremos uma operação no futuro próximo, e assim estaremos livres de receber um sangue de uma outra pessoa. São inúmeros os casos de pessoas que, ao receberem o órgão de uma outra pessoa, passaram a ter maus hábitos que não tinham, vícios que não tinham, vícios dos mais diversos. E ao buscarem a resposta no doador, encontravam a razão de seu novo mau hábito recém-adquirido. Não doei e nem dou os meus órgãos, nem em vida, nem em morte. Mas eu doaria a uma irmã, um familiar, um amigo, desde que fossem pessoas corretas em quem confie. Neste caso, os mestres dizem que devemos fazer chamados e orações para que este órgão seja purificado e usado para a glória de Deus apenas. Penso que esta é uma decisão pessoal de cada um e, em hipótese alguma, eu interferiria nesse tipo de decisão. Eu estou aqui apenas relatando o que aprendi nos ensinamentos dos mestres. Nós sabemos que cada célula contém a memória, não só cada órgão, mas cada célula contém a memória de toda a nossa história de vida. E que nós somos responsáveis pela nossa energia. Se nós dermos um órgão para outro indivíduo e ele fizer mau uso da energia, nós estaremos aí aumentando o nosso karma. Eu também não dou meus órgãos para ninguém, rezo pela humanidade, peço proteção para todo mundo, essa é a parte que eu faço. Mas doação de órgãos, não. E não só maus hábitos, Paulo, porque você citou maus hábitos, mas as pessoas passam a adquirir hábitos diferentes. Por exemplo, uma senhora que nunca tinha feito judô, de repente ela começou a lutar judô sozinha. E quando foi descobrir, o doador fazia exatamente aquele movimento continuamente. Mas eu quis dizer maus hábitos, porque os bons até são bem-vindos, né? É uma coisa para se pensar, muito sério isso. Muito sério. A próxima pergunta vem da Aparecida, ela diz: olá, Paulo e Maria Lúcia, eu sou Aparecida Oliveira de Campinas novamente. Eu já fui católica, praticante, e sempre adquiria muitas imagens de santos, os ditos santinhos, que trazem no verso uma oração. Só que agora eu gostaria de desfazer-me dessas imagens, pois estou seguindo a Grande Fraternidade Branca, mas não quero simplesmente jogar fora, acho que seria desrespeitoso da minha parte. O que vocês me aconselham a fazer? Devolvo numa igreja? A outra pergunta dela é necessário acender vela toda vez que eu for decretar, fazer oração, ou somente em orações específicas? Quais? Aguardo resposta, na paz de Deus, Aparecida. Aparecida, querida, nós acendemos vela quando fazemos um ritual diante do nosso altar, ao menos uma vez ao dia. Acendemos as velas, sentamos ou ajoelhamos, fazemos nossas orações, apagamos a vela que pode ser usada novamente. Quanto à sua outra pergunta,
Muitos santos da Igreja Católica são mestres ascensos, como Maria, São Francisco, São Thomas More, São José, Santa Teresinha e uma infinidade. Aqueles que não ascensionaram ainda, como Santa Clara, são seres de alma muito elevada, cujo Santo Cristo pessoal tem condições de ajudar a humanidade. Eu tenho sempre em meu altar uma imagem de Maria Santíssima e agora também dos santos brasileiros, Frei Galvão e Madre Paulina. Você pode remodelar seu altar com fotos dos mestres e conservar alguma imagem que deseje. Pergunte a seu Cristo pessoal a quem deve dar suas imagens. Siga a intuição e você acabará dando para pessoas que realmente deem muito valor a elas. Dar uma imagem é como entronizar um santo naquela casa. Os seres cósmicos ancoram sua luz nas suas imagens. Você estará fazendo bem, só não dê aleatoriamente a imagem. Medite, pense, pergunte a São Miguel, ao santo, a quem você deve dar e você dará a pessoa certa. A próxima pergunta vem do Paulo. Ele diz: bom dia, eu moro em Santos e gostaria de saber se tem algum tratamento espiritual para sair das drogas. Obrigado. Paulo, as drogas são o alimento das entidades e demônios, além de almas de viciados que morreram e não mais encontram um meio de utilizar a droga. Assim, quando alguém ingere uma droga, essas forças astrais grudam em seu ser e a pessoa acaba fazendo as vontades dessas entidades e almas perdidas. Se a vontade da alma, dona deste corpo, é parar de se drogar, as entidades fazem tudo para impedir isso, pois sem a droga elas ficam fracas e sem controle dos 4 corpos inferiores do viciado. Para libertar um drogado, seja qual for o vício, invocações a Astréia e São Miguel, o arcanjo do primeiro raio, são de muita força de libertação. Porém, dependendo do grau do vício, a pessoa viciada precisará de ajuda, de um exorcismo, para se libertar. Dificilmente conseguiria fazer isso sozinho. Entre em nossa página e busque o ensinamento, o número 81, o título é Não existe evolução espiritual com o uso de drogas. A próxima pergunta vem da Luciene. Ela diz: olá Paulo, olá Maria Lúcia. Eu não sei muito bem como fazer esta pergunta, então vou tentar exemplificar. Digamos que eu tenha cometido um grande crime contra uma pessoa inocente. Fazendo uso da chama violeta, eu posso realmente apagar todas as marcas que eu causei na pessoa? Apagar o seu passado, o que lhe foi feito? Isso é possível? Obrigada, paz a todos. Luciane, Curitiba. Querida Luciane, já temos dito que a lei do karma é muito complexa e essa resposta não é tão simples para que possa dizer sim ou não. Quando temos um problema espiritual como esse para deslindar, podemos aplicar o antigo axioma: em cima é como embaixo. Então vejamos, na justiça terrena é levado em conta muitos aspectos para determinar o grau do crime. Por exemplo, os antecedentes da pessoa, os motivos do crime e a intenção, entre outros. Não sabemos quais são os antecedentes kármicos da pessoa, que méritos ela tem acumulado de vidas passadas, anteriores, e se ela é reincidente no mesmo crime. Portanto, o que temos a fazer é trabalhar nosso karma da melhor forma e Deus saberá como nos recompensar. A chama violeta transmuta, sim, nossos erros do passado. Resta saber se paramos de criar karma hoje, no tempo atual. A ação da chama violeta é retroativa, isto é, queima o karma negativo de hoje, de ontem, da década passada, da vida passada e de outras anteriores, indo cada vez mais para trás. O que a pessoa deve fazer é escrever uma carta aos senhores do karma, pedindo perdão pelo crime cometido e por todos os erros que se lembrar. E fazer muita chama violeta. O comando de luz de Saint-Germain é excelente para esses casos, pois ali pedimos para transmutar os erros do passado. Devemos fazer a nossa parte com amor e devoção, confiando na misericórdia divina,
sem nos preocuparmos com resultados. Maria Lúcia, é aquela tal história, não importa o que nos acontece, sim como nós reagimos ao que nos acontece. E essa afirmação também pode ser utilizada nos comandos de luz. Não importa se nós vamos ter uma resposta positiva dos mestres atendendo ao nosso pedido de consumir o karma e de perdão a Deus, mas sim que nós o façamos, o pedido de perdão, que nós acreditemos nisso e que nos empenhemos em pedir para que a chama violeta nos purifique e nos liberte do karma e liberte a pessoa do sofrimento que nós causamos. Agora, a resposta de Deus depende dele, a resposta de ação da chama violeta depende dela. A chama violeta é uma consciência viva de Deus atuante e não nos cabe afirmar se a chama violeta vai ou não atuar. Mas, com certeza, quando oramos por alguém, aquilo dá muito resultado. Você pode ajudar muito a pessoa com a chama violeta, sem dúvida alguma. Vou terminar o programa de hoje lendo o testemunho de nossa irmã na luz, a Sheila, do Rio de Janeiro. Ela escreveu: Paulo, preciso lhe contar sobre 2 fatos que me aconteceram depois que comecei a fazer o comando de luz de Astréia e Miguel. Primeiro, na sessão que trabalho, havia uma pessoa envolvida com feitiçaria. Jogava pó dentro da gaveta das pessoas e outras coisas assim. Como eu sou a primeira a chegar, faço todos os dias este comando, pedindo proteção para mim e para todos os filhos da luz. Conclusão: a pessoa envolvida com o plano astral pediu para sair da sessão. Segundo, minha filha desde pequena sempre teve muita dificuldade para conciliar o sono. Mas como passamos a fazer o comando de Astréia e Miguel, ao cair da noite, 5h30, 6 horas, ela passou a dormir como um anjo. Na maioria das vezes é ela que me diz: vamos dormir? Não poderia deixar de relatar estes fatos, pois tem gente que não percebe mudanças positivas em suas vidas. Que a luz de Deus continue a brilhar em nossas vidas. Muito obrigada, Paulo, e também a você, Maria Lúcia, Sheila. Realmente faz muito efeito. Eu quero também dar o meu testemunho aqui. A minha filha, principalmente quando a lua está cheia e forte, eu sinto a minha filha virando na cama para lá e para cá, eu ouço e vejo que ela não consegue dormir, faço uma invocação para a Astréia consumir as energias lunares e ela dorme imediatamente. Isso há muitos anos eu faço isso e realmente é uma grande força de ajuda ao sono à noite, até para falar para aquela pessoa que perguntou atrás aí hoje no programa sobre sono. Fazer invocações Astréia de noite antes de dormir, pedindo para consumir as energias lunares, é muito bom, e as energias marcianas também, é muito bom para que você consiga dormir bem à noite. Participe do nosso grupo de estudos no endereço eusouluz.com.br. Colabore para a expansão da luz. doe.eusouluz.com.br. Até o próximo vídeo. Vitória sempre na luz de Deus.